Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Histórias Estranhas na Chuva, onde você sabe que tudo pode acontecer e qualquer coisa é possível. Antes de qualquer coisa, não esqueça já de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário e compartilhar o canal com alguém que goste de tais conteúdos. Aqui você vai encontrar histórias autorais e exclusivas feitas de mim para você e são contadas somente aqui no canal, você nunca verá em outro lugar. Então, sem mais delongas, pegue seu café com leite, coloque seu fone de ouvido para uma melhor experiência e vamos para as histórias de hoje. Caronas. Sabe, eu sempre achei fascinante o quanto a gente normalizou o ato de dar ou receber carona. Você já parou para pensar nisso? É um completo estranho entrando no seu espaço mais pessoal, no seu carro, ou então, no contrário, você se colocando à mercê de um estranho que está no volante. É como se a gente apostasse todas as fichas na bondade humana e torcesse muito para não dar errado. Mas dá errado às vezes. E quando dá errado... Bom, é aí que mora o verdadeiro terror. E não precisa ser nada muito mirabolante não. Não precisa ser um psicopata com uma faca, nem uma assombração. Às vezes o desconforto vem de detalhes simples. O cheiro estranho do carro, o motorista que dirige de um jeito que te deixa nervoso, a conversa que começa a ficar esquisita, uma palavra fora do lugar e pronto. Você se pega pensando se aquele é o momento em que a sua vida vai mudar para sempre ou até mesmo acabar. Agora eu vou te contar umas histórias de carona que eu ouvi por aí. A carona do seu Nestor. Meu nome é Aparecida, mas pode me chamar de Cida, que é como todo mundo aqui no bairro me conhece. Eu sou costureira, sabe? Não que isso tenha tanta importância, mas é que na costura a gente aprende a prestar atenção nos detalhes e eu sou assim para tudo. Não deixo passar nada. Pois bem, deixa eu contar uma história que aconteceu com o seu Nestor aqui da rua de cima. É um senhor aposentado, barrigudinho, sempre de boné, gente boa, mas meio desligado. Seu Nestor tem um Fiat Uno que, olha, não sei nem como anda ainda. Coitado tá todo remendado, mas ele se recusa a trocar, diz que o carro é de estimação, enfim. Um dia, voltando do mercado municipal, onde ele compra sempre aquela linguiça caseira, que é uma delícia inclusive, ele viu uma moça no acostamento pedindo carona. Novinha, bem arrumada, dessas que a gente olha e pensa, essa aí não tem cara de problema. E ele, todo bonzinho, parou. A moça entrou agradecendo muito, disse que o carro dela tinha dado problema, depois disse que tinha pegado o ônibus e que precisava ir até a rodoviária para pegar um ônibus para casa. Seu Nestor nem prestou atenção aos detalhes. Todo solícito, foi puxando conversa. Você é daqui mesmo? Você vai para onde? E ela, toda educadinha, respondia. Disse que morava em um sítio, mas que estava na cidade para resolver uns problemas. Só que, segundo ele, depois de uns 5 minutos no carro, o clima começou a ficar estranho. A moça ficou calada, olhando pela janela, e o seu Nestor, que é bem falador, começou a se sentir desconfortável. Ele percebeu que ela olhava muito para o porta-luvas. Ficava de rabo de olho, sabe? Aí ele fez o que qualquer um faria. Tentou puxar assunto. Perguntou se ela estava bem, mas ela só deu um sorrisinho meio sem graça. Quando foi chegando perto da rodoviária, ela pediu para descer antes, numa rua meio vazia. Ele achou estranho, mas parou. Quando a moça saiu, deixou cair uma coisa no banco. Era um canivete. Isso mesmo, um canivete. Seu Nestor gelou. Ficou parado lá uns segundos sem saber o que fazer, até que percebeu outra coisa. A carteira dele, que estava no console, tinha sumido. Ele saiu do carro gritando, mas a moça já tinha desaparecido. Ele disse que nunca mais dá carona para ninguém. E eu, depois dessa, confesso que fiquei com o pé atrás também. A noite que nunca acabou. Agora deixa eu te contar uma que aconteceu comigo. Isso foi faz uns 5 anos, quando eu ainda morava em São Paulo e trabalhava de madrugada. Eu fazia faxina em um escritório no centro e saía por volta das 3 da manhã. O problema era voltar para casa, porque nesse horário é difícil ter ônibus. Eu pegava carona com conhecidos às vezes, mas nem sempre eu dava sorte. Nessa noite tinha chovido horrores, sabe? Aquela chuva que alaga tudo, que deixa a cidade um caos. Eu estava debaixo de um ponto de ônibus, toda encharcada, quando um cara parou num Gol Prata. Ele abaixou o vidro e perguntou: "Tá indo para onde, moça?" Eu hesitei porque a gente sempre hesita, né? Mas ele parecia decente. Devia ter uns 40 anos, bem vestido, com uma voz tranquila. Eu entrei e agradeci, mas desde o começo algo parecia fora do lugar.
O rádio estava ligado numa música esquisita, um negócio instrumental, meio fúnebre. Eu até comentei assim, que música triste, né? Ele riu, mas não falou nada. E aí eu comecei a prestar atenção nas coisas. O cheiro do carro era estranho, como se fosse de terra molhada misturada com ferrugem. Tinha uma mala no banco de trás. E eu ainda brinquei, você vai viajar? E ele respondeu, não, é só trabalho. A conversa foi se desenrolando, mas tinha alguma coisa nele que me incomodava. Ele fazia perguntas demais. Perguntou onde eu morava, se eu morava sozinha, se tinha alguém me esperando. Eu menti, né, claro. Disse que o meu marido era policial e que ele estava de plantão, mas que sempre me ligava para saber se eu cheguei bem. Quando a gente estava chegando perto da minha rua, eu pedi para ele me deixar na esquina. Só que ele não parou. Ele passou reto. Ali eu gelei. Moço, era ali para você ter parado. Ele olhou para mim com um sorriso que eu nunca vou esquecer e disse, calma, só vou dar a volta. E eu comecei a pensar em que maneira eu poderia sair dali. Meus dedos já estavam no trinco da porta e o coração parecia que ia sair pela boca. Aí, como um milagre, um ônibus apareceu vindo na direção contrária. O farol iluminou o carro e eu vi que tinha sangue seco no painel perto do volante. Eu não pensei duas vezes. Abri a porta e pulei. Me joguei. Ralei o joelho todo, mas saí correndo igual uma louca. O cara até tentou parar, mas eu gritei tanto que ele acabou indo embora. Cheguei em casa chorando, toda suja, e nunca mais aceitei carona na vida. A carona do caminhoneiro. Olha, vou te contar uma história que aconteceu com a Mariana, lá de Minas. Não sei se você conhece gente do interior, mas eles são tão inocentes, têm uma confiança nos outros que chega a dar agonia. Mariana, por exemplo, é dessas que acredita em todo mundo. Só que essa ingenuidade quase custou caro. Ela trabalha como vendedora numa loja de roupas na cidade, mas mora num sítio mais afastado. Todo dia ela pega o ônibus das 18 horas para voltar para casa. Só que nesse dia o ônibus atrasou e já estava escurecendo. Ela ficou ali no ponto, sozinha, até que apareceu um caminhoneiro. O homem estava num caminhão velho, desses que parece que vão desmontar a qualquer momento. Ele parou e ofereceu carona. Ela ficou meio assim, mas como o homem parecia confiável, acabou aceitando. Ele estava mascando fumo e tinha aquele jeito descontraído de quem conversa com todo mundo. E a viagem parecia tranquila. Ele puxou papo sobre o tempo, sobre o preço das coisas, né? Porque caminhoneiro adora reclamar do preço das coisas. E a Mariana foi entrando no clima. Só que depois de uns 20 minutos, a conversa começou a mudar de tom. Ele começou a perguntar umas coisas estranhas, tipo se ela tinha namorado, se alguém estava esperando por ela em casa. Ela, desconfiada, tentou desconversar, mas o homem não parava. Piorou quando ele começou a dirigir devagarzinho, como se estivesse enrolando, ganhando tempo. E aí, de repente, ele soltou. Você tem uma pele muito bonita, parece muito com a minha ex-mulher. A Mariana ficou gelada. Ela até tentou rir, mas foi muito óbvio, ela estava muito desconfortável. Foi aí que ela teve uma ideia. Começou a falar de um tio fictício que morava lá perto e que era delegado. Disse que esse tio sempre passava de carro para ver se ela estava bem e que ele já devia estar chegando ali na estrada. O caminhoneiro deu uma risada seca, mas ficou bem nervoso. Para a sorte dela, logo depois disso apareceu uma Kombi cheia de trabalhadores rurais na estrada e ela pediu para descer. Disse que tinha esquecido de passar na casa de uma amiga. Quando ela desceu, olhou para trás e o caminhoneiro foi embora muito rápido, sem falar nada. Ela entrou na Kombi tremendo e até hoje jura que se não tivesse inventado a história do tio delegado, ela não sabe o que ele teria feito com ela. A última carona. Meu vizinho João é motorista de aplicativo aqui em São Paulo. Ele é muito simpático, ele é daqueles que fica perguntando se o ar tá bom, se a música tá boa. Um querido. Mas teve um dia que ele quase largou a profissão de tanto medo. Era uma sexta-feira e ele estava rodando até tarde para fazer um extra. Por volta de meia-noite, aceitou uma corrida que ia para um bairro bem afastado. Era um casal jovem que pediu o carro. A mulher estava muito nervosa, mexendo no celular sem parar, enquanto o homem estava quieto, olhando pela janela. A viagem começou normal, mas o clima dentro do carro estava estranho. O João disse que a mulher começou a chorar baixinho no banco de trás e o homem ficava falando para ela: cala a boca, tá todo mundo contra mim, mas você não vai me trair.
O João ficou desconfortável, mas não se meteu, porque, né, briga de casal é complicado. Só que conforme o carro avançava, esse homem começou a ficar mais agressivo com essa mulher. Ele gritava com ela, perguntava se ela tinha contado para eles. O João começou a achar que estava no meio de alguma coisa muito séria. Quando faltava pouco para chegar no destino, o homem pediu para parar antes, numa rua deserta, dizendo que precisava resolver um negócio antes. O João parou, hesitou, porque, afinal de contas, ele só estava ali para dirigir, né? O homem desceu, foi pro porta-malas, pegou a mochila e voltou com uma coisa pesada. A mulher começou a implorar. Por favor, não faz isso. Eu juro, eu não contei nada para ninguém, eu juro. João disse que o sangue dele gelou. Ele queria dar no pé, ele queria ajudar, mas ficou com medo do homem reagir e fazer alguma coisa com ele. Foi então que o homem virou para ele e disse: Moço, obrigado pela carona, agora você já pode ir. João não pensou duas vezes, pisou no acelerador e foi embora. Mas olhou pelo retrovisor e viu o homem puxando a mulher pelo braço e entrando com ela numa viela. Ficou tão perturbado que parou no primeiro posto de gasolina que achou para tentar se acalmar. No dia seguinte, o João ficou acompanhando as notícias, achando que ia ver algo sobre um assassinato ou desaparecimento sobre daquela mulher, mas nada apareceu. Até hoje ele não sabe o que aconteceu naquela viela, mas desde então, João não aceita mais corridas para lugares desertos. A Estrada do Sossego. Meu nome é Ronaldo, mas o pessoal me chama de Naldo. Caminhoneiro, já rodei esse Brasil inteiro, carregando de tudo que você pode imaginar. Hoje eu tô meio sossegado, só pego frete quando vale muito a pena. Mas deixa eu te contar uma história de uns anos atrás que mudou minha vida. E quando eu digo que mudou minha vida, é porque mudou mesmo. Até hoje eu não passo por estrada de terra sem sentir um calafrio. Era dezembro e eu estava levando uma carga de fertilizante lá pro interior do Paraná. Sabe aquelas estradas que não acabam nunca? Um mato de cada lado, nem um poste de luz. Só Deus sabe o que tem naqueles lugares. Era umas 10 da noite quando eu entrei num trecho de chão batido, cheio de buraco. Eu estava cansado, mas sabia que não podia parar. Sabe como é? Caminhão parado no meio do nada é um convite para assalto. De repente vi uma mulher parada no acostamento, acenando. Ela parecia muito desesperada. Vestidinho simples, cabelo preso, dessas que você bate o olho e pensa: ih, a dona de casa que se perdeu por aqui. Primeiro eu pensei em passar reto, mas não sei, alguma coisa me disse para parar. Talvez porque ela estava com um menino pequeno do lado, chorando. E eu tenho 2 filhos, sabe? Não consigo ver nenhuma criança em apuro. Moço, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Ela disse quase chorando. Nosso carro quebrou ali na frente, a gente não tem como sair daqui. Eu olhei para os dois e pensei, mas que azar, hein? Mas o menino estava tão assustado que eu não consegui dizer não. Falei logo para ela subir na cabine com o filho e ela entrou me agradecendo 1000 vezes. Disse que o carro dela tinha morrido uns 2 quilômetros atrás e que ela só queria chegar numa fazenda ali perto onde o marido estava esperando. Até aí tudo normal. Só que conforme eu ia conversando com ela, as coisas começaram a ficar meio esquisitas. Primeiro que ela não sabia o nome da fazenda direito. Disse que o nome da fazenda era alguma coisa do Sossego, mas ela não tinha certeza. E toda vez que eu perguntava mais detalhes, ela mudava de assunto. Falava do calor, da poeira, de qualquer coisa. O menino, por outro lado, não dizia nada. Ficava só olhando para mim, com os olhos tão arregalados que parecia que ele queria falar alguma coisa. E aquilo estava me incomodando, mas eu só continuei dirigindo. Depois de uns 15 minutos eu já estava desconfiado. Perguntei onde exatamente o marido dela estava esperando e ela me respondeu com uma calma estranha. Mais pra frente você vai ver. Foi aí que eu comecei a pensar. E se fosse algum tipo de golpe, uma cilada? Tem tanta história de gente sendo assaltada por dar carona, mas sei lá, ela parecia tão normal. Aí no meio dos meus pensamentos, o menino finalmente falou. E o que ele disse me fez arrepiar dos pés à cabeça. Moço, você vai levar a gente para casa mesmo? Porque o último homem não levou. Pisei no freio na hora. O caminhão deu aquela balançada e o coração quase saiu pela boca. Olhei pelo retrovisor e a mulher estava com uma expressão que eu não consigo descrever até hoje. Era uma mistura de tristeza e alívio?
A gente não quer te machucar, moço. Só queremos chegar em casa. Ela disse com uma voz quase sussurrada. Olhei para o menino. Ele estava pálido. Mas o olhar dele era um pouco mais humano, sabe? Como se ele quisesse me tranquilizar. O senhor está vendo a gente, né? Ele perguntou. E foi ali que eu entendi o que estava acontecendo. Eles não estavam mais vivos. Naquele momento, a minha vontade era de descer do caminhão e sair correndo, mas as minhas pernas não me obedeciam. A mulher continuou falando. Nosso carro caiu no barranco ali atrás. Todo mundo passa direto. Ninguém nunca para pra gente. O senhor foi o primeiro. Não sei como, mas continuei dirigindo. Depois de alguns minutos, vi uma porteira com uma placa escrita Sossego. Parei o caminhão e ela desceu com o menino enquanto disse: Obrigada, seu Naldo. E eu juro que não tinha dito meu nome para ela. Eles andaram até a porteira e desapareceram. Não entraram, não abriram a porta, simplesmente sumiram. Até hoje, quando eu passo por estrada de terra, fico pensando: e se eu não tivesse parado naquela noite? E se eles ainda estivessem lá, esperando por alguém? Bom, eu não sei. Só sei que eu nunca mais recusei uma carona.